Senhor Jesus, Divino Mestre, irmão, amigo de todos nós, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo de aqui podermos estar reunidos novamente, buscando aprendizagem, intercâmbio saudável de ideias, de apontamentos em torno da doutrina espírita, buscando crescimento interior, crescimento mútuo, para que nós alcancemos um agradecimento coletivo, como grupo, e assim favorecendo o progresso individual de todos os que conosco convivem nas atividades espíritas, nos nossos lares. Nós, neste momento, solicitamos a integração com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Solicitamos a assistência dos amigos espirituais para que os trabalhos transcorram num clima de fraternidade e entendimento e que nós possamos obter os melhores resultados e que os estudos sejam favoráveis também aos nossos irmãos albergados na fraternidade, irmãos desencarnados que lá se encontram em estágio de harmonização, equilíbrio, estudos, trabalho, preparando-se para o futuro. Assim seja. Muito bem. Continuando então o estudo do Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 3, da criação, pluralidade dos mundos. Hoje é a questão 56, que diz o seguinte: é a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Eu vou ler algumas questões aqui para nós, então, fazermos os comentários. Como sempre, eu vou começando e vocês podem entrar no tempo que quiserem, quando quiserem acrescentar algum apontamento, trazer alguma ideia, basta abrir o som. Abrir o som e se anunciar, tá bom? É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelha. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á também tem organizações diferentes de seres, os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Bom, eu trouxe alguns dados aqui dos planetas do nosso sistema solar, só para nós termos uma ideia. No nosso sistema solar, nós vamos encontrar uma grande diversidade geológica, atmosférica dos mundos e dos satélites do nosso sistema solar. Evidentemente que a matéria constituinte dos mundos, das estrelas, das galáxias, do nosso universo, é sempre a mesma matéria. A escala atômica é a mesma. Pode haver algum elemento químico que existe em outro mundo e que aqui ainda não foi descoberto. Recentemente, inclusive, descobriram um elemento químico num meteorito ou num cometa, agora me falha a memória, que não tem aqui na Terra. Mas são muito raros, são muito poucos esses elementos. E aqui, por exemplo, analisando os planetas, nós vamos encontrar planetas, chamados planetas telúricos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os planetóides, ou os planetas anões, além de Netuno, chamado de objetos transnetunianos, que são também telúricos, eles não são gasosos.
mas que tem os mesmos elementos químicos que nós conhecemos na Terra. Todos esses planetas têm os mesmos elementos químicos que nós conhecemos aqui na Terra. Mas, em função das condições de temperatura e pressão específicas de cada globo, há uma variação. Por exemplo, Marte, Vênus, Marte e Terra são mais ou menos iguais. São três planetas que os entendidos dizem que são iguais. Marte já teve as condições de vida semelhantes à Terra no passado. Mas como Marte é um planeta menor, o Marte esfriou mais rápido. Então a vida em Marte, se houve alguma vida em Marte, ela extinguiu-se mais depressa do que na Terra. E se houve alguma vida em Marte, ela não teve tempo suficiente para se desenvolver e chegar no estágio de desenvolver humanidade. Porque as leis são as mesmas. Tempo necessário para o desenvolvimento da vida na Terra e em Marte, a razão e a lógica dizem serem os mesmos, porque os planetas estão situados mais ou menos na mesma posição, próximos do Sol, o suficiente para terem vida. Então, Marte, qual é a diferença que houve de Marte para a Terra? Esfriamento do núcleo. Cessação do chamado tectonismo. Os movimentos tectônicos cessaram. Então, a vida foi se extinguindo, a vida que havia lá. Ela teve, sabe-se que lá teve rios, mares, uma atmosfera que se perdeu em função desse acontecimento. E Vênus, que é um planeta chamado de gêmeo da Terra, ocorreu um evento catastrófico no seu desenvolvimento que gerou um efeito estufa brutal. Então lá a vida não se desenvolveu como na Terra. E Vênus teve todas as condições para desenvolver vida como a Terra. O volume é mais ou menos o mesmo, mas o que ocorreu lá foi eventos catastróficos que geraram um efeito estufa. Então, a temperatura na superfície de Vênus é de mais de 400 graus. Chumbo lá, se houvesse chumbo lá, ele estaria no estado de derretimento, para vocês terem uma ideia. Os planetas gasosos podem me interromper à vontade quando quiserem, tá, amigos? Eu estou tocando o assunto aqui só para falar de diversidade. Essa diversidade aí, de que trata a questão 56. Então, quando nós falamos... Diga lá, quem está? Eu? Pode falar. Cheguei um pouquinho atrasado, mas peguei sua fala. Que a gente fica olhando esses mundos, né? E vê só a Terra com seres humanos como nós, né? Dentro do que nós conhecemos. Mas a gente sabe, como está na doutrina espírita, que nada foi criado à toa, né? Sim. Então, provavelmente, esses planetas que tem essa conformação toda que está identificando aí para a gente, naturalmente, eles habitam alguma vida no sentido espiritual, no sentido que a gente não tem condições de perceber, como, por exemplo, na Revista Espírita fala um pouco de Júpiter, né? Pelo que a gente possa entender ali, são seres desmaterializados, ou pelo menos assim, bem em relação a nós que eu estou falando, né? Pode até ser que ele ainda tenha alguma matéria, mas uma matéria bem mais sutil que a gente não perceba, né? Então, o fato de não ter ser humano quer dizer que
aquele planeta está ali jogado, né? Que não serve para nada, vamos dizer assim, né? E uma coisa que eu não sei se você confia, se está falando de Vênus, eu estava olhando um pouquinho sobre os planetas também, e eu não sabia, cara. Para mim, o planeta mais quente era Mercúrio, porque era o mais próximo do Sol, né? E onde eu estava olhando, falou que Vênus é o planeta mais quente do que Mercúrio, por causa desse problema. Não sabia qual que era o problema, não. Da atmosfera dela, que é muito densa, né? É isso aí que eu queria falar. Sim, aí nós já vimos a questão 55, que são habitados todos os, os globos que se movem no espaço. Exatamente o que você falou aí. E em Júpiter, por exemplo, nós separamos aqui detalhes para dizer, para falar de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, só para nós aqui entendermos como é essa variedade. E Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, por serem planetas gasosos, eles não desenvolveram e não têm condições de desenvolver vida biológica como a nossa. A vida lá são mundos destinados à habitação de espíritos. E provavelmente, evidentemente, Saturno, nós temos notícias de Saturno e de Júpiter pela literatura, tanto da revista Espírita, ao tempo de Kardec, quanto através do Chico Xavier, notadamente o livro Cartas de uma Morta, psicografado pelo Chico, ditado por Maria João de Deus, que foi a sua mãe, em que ela visitou Saturno e descreve a visão que ela, como é Saturno espiritualmente falando, porque são mundos. Saturno, Júpiter, por exemplo, é 1000 vezes maior do que a Terra em volume. Se Júpiter fosse um balão, caberiam 1000 terras dentro dele. Se ele fosse oco, para preencher de terra seriam necessárias 1000 terras. E ele tem um núcleo rochoso, mas esse núcleo é pequeno, e ele é constituído de gases. Então Júpiter e Saturno são mais ou menos iguais. 90% de hidrogênio, 3% de hélio e metano na atmosfera, sendo que Saturno tem amoníaco e vapor d'água. Então, por que lá não tem condições de desenvolvimento de vida biológica? Porque a vida biológica como a nossa precisa de solo, precisa de terreno físico para se estabelecer. Por exemplo, a nossa vida, a vida como a nossa aqui na Terra, se desenvolveu naturalmente a partir do movimento das águas, dos rios. E isso não ocorre, nós não temos esse tipo de movimentação na superfície de Júpiter, porque a superfície rochosa de Júpiter, que está debaixo de uma camada densa atmosférica, está submetida a uma pressão absurda, muito maior do que a pressão que nós temos aqui no fundo do mar, das fossas marianas, por exemplo, a 11 quilômetros abaixo. Vocês já devem ter visto documentários em que só se consegue mandar para o fundo dos nossos oceanos determinadas sondas, especialmente preparadas por causa da pressão absurda da água porque a água é uma massa, exerce uma pressão, um peso sobre o fundo. Isso acontece em Júpiter também com os gases. Então, por exemplo, há pouco tempo lançaram a sonda Juno, e a sonda Juno depois foi mergulhada, acho que é Juno mesmo, sim, Juno, ela foi mergulhada em Saturno,
quando acabou o combustível, mergulhada em Saturno. Para quê? Porque essa sonda não poderia correr o risco de cair numa das luas de Saturno, que tem possibilidade de ter vida, porque ela ali iria poder exercer alguma alteração. Então, eles calcularam a rota da sonda para ela mergulhar na atmosfera de Saturno. Na medida que ela vai entrando, ela vai se desintegrando por causa da pressão. Então, se nós fôssemos capazes, por exemplo, uma nave espacial, um foguete, para sair da Terra, ele precisa de desenvolver um empuxo de 40 mil quilômetros por hora para superar a força da gravidade. Se não chegar a 40 mil quilômetros por hora, não consegue sair da Terra. Gravidade puxa de volta. Se nós fôssemos capazes de ir com uma nave, certo? Entrarmos em Júpiter, na atmosfera, fôssemos capazes de construir uma nave que tivesse uma resistência à pressão absurda de Júpiter e pousássemos lá no superfície rochosa, nós não teríamos condições de sair. Não teríamos condições de sair, porque nós teríamos que ter um motor absurdamente forte e uma quantidade absurda de combustível. E teríamos que acelerar muito mais do que a nossa capacidade mecânica permite na Terra. Então, vida biológica nesses mundos não tem. Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Urano, a constituição atmosférica de Urano e Netuno é mais ou menos a mesma de Júpiter e Saturno. Por exemplo, Urano acrescenta. Na atmosfera de Urano tem elemento químico chamado de acetileno e hidrocarbonetos. O hidrocarboneto é a substância como a gasolina, o metano. Por exemplo, o metano aqui nas condições normais de temperatura e pressão da Terra, metano é um gás. Metano é um gás, certo? Mas, por exemplo, na Lua de Saturno, Titã, cuja temperatura é menos 180 graus centígrados, o metano lá corre como água, evapora, forma nuvens e precipita-se como chuva. Então, o ciclo hidrológico de Titã é baseado no metano, que é o hidrocarboneto. Então, para o metano se transformar em líquido, ele precisa de menos 180 graus negativos. Então, lá tem rios de metano, lagos de metano, mares de metano. A água lá é gelo, a água lá não corre em estado líquido por causa da temperatura, então a água lá é sólida, é gelo. Então, por exemplo, em tese, teoricamente, você pode ter algum tipo de vida microbiana em Titã, porque lá tem as condições favoráveis para se formar a vida biológica. Existe a movimentação líquida na superfície. Perceberam? Então, por exemplo, a pressão de Júpiter e Saturno é tão absurda que eles teorizam que em Saturno, por exemplo, chove diamante no núcleo. Chove diamante. O carbono que está presente nas camadas da atmosfera, como os átomos de carbono, eles vão descendo para a superfície e vão se transformando em diamante por causa da pressão atmosférica. Para vocês terem uma ideia do que significa essa diversidade. Vamos falar também de Plutão. Eu separei esses aqui só para nós termos aí uma ideia. Plutão é um planeta anão, lá chamado de objetos transnetunianos.
ali naquela região, é o primeiro de milhares, segundo os astrofísicos. Na região ali, além de Netuno, tem milhares de planetas anões como Netuno. Já foram descobertos vários. E existem muitos outros para serem descobertos, inclusive um suposto planeta 4 vezes maior do que a Terra, o chamado planeta 9, que existe lá naquela região, ali, na chamado cinturão de Kuiper, que é onde se encontram esses objetos, os transneptunianos. Existe uma anomalia gravitacional que indica a presença de um grande planeta. Então, eles estão buscando descobrir esse planeta aí. Netuno, Plutão, por exemplo, tem vulcão de gelo. Vulcanismo de gelo. Gelo e água. Forma uma pasta parecendo pasta de dente. E a temperatura lá menos 232 graus centígrados. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Bom, o Luiz trouxe aí a informação de que esses mundos têm vida espiritual. Então, nós sabemos que tem. Então, nesses mundos, a vida que lá existe já está no estágio espiritual. E, com toda certeza, esses mundos nunca tiveram vida biológica. Nunca tiveram vida biológica, porque eles não oferecem as condições para o desenvolvimento da vida biológica sofisticada como a nossa. Você pode encontrar bactéria, vírus, por exemplo, em Plutão. Pode ser que se encontre. Pode ser que se encontre organismos lá. A NASA acabou de enviar uma sonda para a Lua de Saturno e Europa, para descobrir e constatar a existência de vida, porque lá tem um mar de subsuperfície, abaixo da calota polar, que tem mais água do que todos os mares da Terra juntos. E água líquida. Então suspeita-se que lá, por exemplo, tem um núcleo quente ainda e que mantém. Já devem ter visto documentários aí de vida nas profundezas da Terra. Os cientistas nunca jamais supunham que fosse encontrar vida nas profundezas dos mares da Terra. E eles ficaram surpresos quando eles encontraram vida junto às chamadas fumarolas, que são como se fossem vulcões em miniatura que expelem água quente da água que volta ali do contato com o núcleo da Terra. Então, esse calor propiciou ali a manutenção de todo um ecossistema, que tem caranguejos, que tem peixes, que tem camarões e micro-organismos. Existe todo um ecossistema ali. Então, esse tipo de ecossistema, de possibilidade, pode estar acontecendo lá nessa Lua Europa, que é a lua mais promissora, e é por isso que a NASA enviou para lá uma sonda, e vai chegar lá só em 2030. 2030. Se eu não estiver aqui encarnado, eu vou querer dar um pulinho lá para ver a situação com os próprios olhos. Então, eu só estou trazendo uns dados aqui do nosso sistema solar, para vermos aí a incrível diversidade composta pelos mesmos materiais que nós encontramos na Terra, só com o diferencial das condições de temperatura e pressão que não são as mesmas. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí, amigos? Eu queria. Pode falar. Você está abordando a 56, né?
não é isso? Não, mudando a 50, 56, 56. 56. É, só uma coisa interessante que você falou uma coisa que eu me lembrei da questão 58, quando fala de fontes de luz e calor, que a Sim. gente pensa no Sol, Não, mas você sim, acabou de trazer um exemplo aí dessa fonte aí, que é um calor que não é o Sol para esse elemento. Mas o que eu queria falar era da 56, né? Quando ele fala é a mesma constituição física dos diferentes globos, a gente lembrar que um mundo de expiações e provas existe não só o nosso, mas deve existir aí milhões de planetas, né, diante da diversa quantidade de planeta que temos aí pelo universo afora. sim, Então, provavelmente deve haver humanidades como a nossa espalhada por todo o mundo. sem E dúvida. aí que eu entendo que essa pergunta tem a ver com isso também, porque mesmo vida biológica, uma vez eu li não sei aonde, que dependendo da atmosfera, da característica química de um planeta, pode ter uma vida biológica, mas com características, por exemplo, de cor de pele, de algumas coisas, de algumas características físicas um pouco diferentes da nossa, em função do planeta no qual a gente está abordando. Então, Sem acho que aí dúvida. seria essa afirmação que ele pergunta aí. E só para, no Consolador, na questão 72 e 73, ele fala um pouquinho sobre essa humanidade, né? Constituição física dos diferentes globos. Aí ele pergunta assim na 72, existem planetas de condições piores que os da Terra? Aí ele fala que existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que é editor da natureza é justamente o homem. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Aí ele vem falando da, dessas características. E na questão 73, não sei se eu estou andando na frente, ele pergunta que se a humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes, perguntam para o Emmanuel, o Consolador. Nas expressões físicas, semelhantes à analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Era isso que eu tinha Sim, sem dúvida. E trazido. daí, mais alguém quer fazer algum comentário, amigos? Queria perguntar se isso aí também está dentro da lei de progresso. Sim. Sim, né? A Terra, por exemplo, a Terra, no futuro distante, a Terra só terá vida espiritual, porque a vida biológica aqui na Terra, ela vai se extinguir um dia. Um dia a Terra não vai ter mais condições de abrigar a vida biológica, porque, por exemplo, o núcleo vai esfriar. Então, vai se solidificar, esfriando, ele vai se solidificar. O núcleo ele é composto de rocha e metais derretidos por causa do calor residual do período de formação do sistema solar, por causa do entrechoque. Nós já falamos disso aqui já nos estudos, vamos repetir. Então vai chegar um momento em que esse núcleo vai se extinguir, ele vai esfriar. Então
A partir daí não vai haver movimento de placa tectônica, a Terra então vai deixando de oferecer condições à vida. E na pior das hipóteses, daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, a Terra vai desaparecer, vai ser engolida. Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte, vai ser engolida pelo Sol em expansão. Aí nós vamos ter um período, vai favorecer, por exemplo, o surgimento de vida numa dessas luas de Saturno e Júpiter, porque o Sol vai estar mais próximo. Então, pode-se ter lá desenvolvimento de vida biológica mais complexa. Então, isso é um ponto aí importante para nossa análise, nossa observação. Agora, independente de vida biológica, são habitados todos os globos. E nós podemos deduzir que, inclusive, as estrelas também são habitadas. As estrelas, provavelmente, por espíritos muito superiores, muito elevados. Mais alguém? E tudo submetido à lei do progresso. Então, por exemplo... Ô, Júlio, isso pode falar. Isso é relativo. Os mundos, eles são proporcionais ao grau de adiantamento, né? Dos seres habitados, vamos dizer assim, né? Porque o que você precisa, não necessariamente, porque o que você precisa... Os mundos são neutros. As esferas são neutras. Por exemplo, em Júpiter você tem vida espiritual superior, é um mundo feliz. Mundo superior, muito feliz, porque habitantes lá são espíritos. Por exemplo, Chico Xavier, certa vez, disse que a Lua, e não só o Chico, o companheiro Leão Zálio foi o primeiro que trouxe a informação de que a Lua era um mundo prisão. Os espíritos que estão deixando a Terra pelo movimento do degredo estacionam na Lua. Então ali tem uma colônia, prisão para esses espíritos. E isso é muito interessante. O Chico também falou disso. Porque nós, muitos anos atrás, não sei se o Fernando, acho que o Luiz não estava conosco nessa época. Não estava conosco nessa época. Eu não sei se ele vai se recordar, o Fernando. O Marcelo, o José Grosso, através do Marcelo, numa determinada reunião, no final da reunião, quando ele dá aquela comunicação final, ele iniciou o diálogo assim: ô Júlio, você não faz nem ideia de onde nós estivemos hoje. Aí eu falei assim com ele: de fato, o universo é infinito, eu não tenho condição de saber. Aí ele falou assim: nós estivemos lá naqueles planetóides, depois de Plutão, fomos buscar 2 espíritos, estavam lá. Então, o que ele está dizendo aí? Está confirmando essa ideia de que Plutão e aqueles planetas pequenos ali são mundos prisão temporários. Quando terminou os trabalhos, eu perguntei para o Marcelo: Marcelo, você já ouviu falar alguma vez que Plutão seria um mundo prisão? E ele: não, nunca ouvi falar disso não. Então foi uma informação que nós tivemos ali, genuína, bem interessante. Então, os globos, o que define o grau de evolução, amigos, dos mundos são os espíritos que habitam esses mundos. Então, vamos lá. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Primeiras encarnações da alma humana. O homem ali começou a desenvolver pensamento contínuo, vai desenvolver a razão. Mundo primitivo. Mundo de expiação e prova. São os mundos destinados aos espíritos humanos
que se tornaram rebeldes, egoísticos, se tornaram egoístas. Então, eles se tornam espíritos candidatos aos mundos de expiação e prova, certo? Quando os espíritos já estão graduados para a regeneração e os espíritos complicados vão sendo retirados, esse mundo então se torna um mundo regenerador. Que, como nós já dissemos aqui, vamos estudar isso mais a fundo, já é um mundo ditoso, segundo as características do Santo Agostinho, porque já não existe mais a expiação. Você pode ter um ou outro elemento que não está ainda no estado interior de uma felicidade satisfatória, mas a organização social e o desenvolvimento do globo já oferece a esse espírito encarnado, não oferece a esse espírito encarnado condições de sofrimento. Então ele vai ter uma infelicidade interior. Por isso que no mundo de regeneração, os espíritos vão terminar a sua depuração, certo? Depois dos mundos ditosos, Então, segundo Santo Agostinho, o mundo de regeneração e o mundo ditoso se confunde. E depois, no outro grau, o mundo ditoso e o mundo o mundo celeste também se confunde, porque nós vamos estudar isso. É uma divisão didática. Então, eu não sei se eu te respondi aí, Elana. O que define... Eu estou em dúvida. O que define o estágio do globo são os espíritos que nele habitam, os espíritos humanos. Então, eu entendi, Júlio, realmente assim, é condizente com o que você fala, mas no item 19 do capítulo 3 do Evangelho, tem um item lá falando assim, ao mesmo tempo que todos os espíritos vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Sim, por causa dos espíritos que progridem. Então você tem uma região, você tem ali um aglomerado ali, em que as pessoas vivem nos casebres. Certo? À medida que a humanidade vai se tornando mais amorosa, esses casebres vão deixando de existir. Sim. Aprendemos com a doutrina espírita. Os espíritos mais bem aquinhoados, os dirigentes dos países, da sociedade, vão transformando as localidades. Então, materialmente, o mundo está avançando, mas ele avança por causa da humanidade. O elemento que modifica a superfície, as condições de vida, para mais ou para menos, são os seres inteligentes da criação, com livre-arbítrio desenvolvido e razão desenvolvida. Mas, Júlio, quando você fala, vou dar o exemplo de novo de mundo de regeneração, que provavelmente não vai haver doença, porque nós vamos estar quem estiver vivendo lá vai estar numa condição melhor do que aqui no mundo da Terra. Você pode ter doença, sim, mas doenças mais leves. Quer dizer que não vai ter doença, não. Por quê? Porque o corpo é material. O corpo é biológico. E o mundo de regeneração, embora já seja um mundo ditoso, segundo Santo Agostinho, ele não é um mundo ainda plenamente ditoso, porque ainda vai haver o espírito que ainda tem a alma arrependida, que ainda tem o que expiar, repousa por um tempo. Então, provavelmente, você vai ter ainda algumas doenças, você pode ter ainda alguém nascendo com uma deformidade física, pode acontecer. Como uma prova para apressar a depuração. Só um minutinho, Luiz, eu só terminar o raciocínio da Elana que eu te passo a palavra. Tranquilo. Entendeu? Mas o que define o progresso são os homens. O que define o progresso são os homens.
Quem é que mantém a Terra no estágio de expiação e provas? São os homens. Os homens. Por causa do quê? De tudo que nós estudamos, nós temos estudado. O egoísmo e do orgulho. Prepotência. Supremacia do forte. Porque nós já temos na Terra todas as condições, todos os desenvolvimentos, para que a Terra como um todo seja o plano da regeneração. Nós já estamos vendo, por exemplo, os países da Escandinávia, a organização social já é de mundo de regeneração. Suíça, eu tenho dito isso aqui. A China caminha a passos largos. A China retirou da miséria 750 milhões de pessoas em 40 anos. A China caminha a passos largos. Então, quando a Terra estiver totalmente homogênea com relação às condições de bem-estar, saúde, educação, a Terra, então, estará em plena regeneração. Quem é que vai promover isso? Os homens encarnados. Não é um decreto divino. Tem o decreto divino que define, chegou a época deste mundo se tornar um mundo de regenerador. Então, o que vai acontecer? Os espíritos que impedem que a Terra alcance um estágio de bem-estar social avançado vão sendo retirados, lentamente. E vão sendo substituídos por espíritos bons. O que é que diz Santo Agostinho? Que a Terra será um mundo feliz quando todos os seus habitantes forem bons espíritos, encarnados e desencarnados. Bons, todos os habitantes. Porque então farão que aí predomine o bem, o amor. Não sei se ficou claro aí, se ajudou. Nós vamos ter tempo para discutir isso bastante no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deu aí, Lana? Ficou com dúvida ainda? Sim, deu sim. Eu só realmente achava que, à medida que a gente evoluía, você ia para mundos melhores, entendeu? Não, a Terra vai se tornar um mundo melhor. A Terra não está destinada a ser para todo sempre um mundo de expiação e prova. Senão, em 200 anos não tem Terra mais, acabou a Terra. Sim. Porque nós vamos entrar, se nós não retirarmos os espíritos rebeldes, a Terra nós vamos destruir a Terra. Olha o tanto de armamento termonuclear que temos aí. Mas... Diga aí, Luiz. Pode falar, amigo. Eu ia falar outra coisa, mas pegando o que a Elana falou, você falou do mundo... Vamos supor que você, nessa encarnação, você tire nota 1000. Aí você pode ganhar como bônus o direito de ir para um mundo de regeneração. Para um planeta onde a humanidade ali já está em regeneração. Você pode fazer até isso. Mais do que isso. Hã? Até mais do que isso. Então, assim, determinados espíritos, por misericórdia divina, que não precisa esperar toda a humanidade, né, para que o planeta Terra seja um mundo regenerado, alguns espíritos têm esse direito. Eu escutei, não sei se é verdade, né, que o Dr. Bezerra de Menezes estaria ainda vinculado muito a gente por essas questões de amor à humanidade, que poderia já estar em outros lugares, entendeu? Então, porque no Evangelho do Espiritismo fala isso também, que se você for merecedor, você já pode sair daqui, do mundo de expiação e provas, e ir para um outro mundo que já é de regeneração. Sabe? Até mais do que isso. Kardec vai dizer aqui, questão 872, lá no última frase. Passamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a este planeta, pois depois da presente estada, e para merecermos repousar no mundo melhor,
num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem mescla e onde não nos lembraremos da nossa passagem pela Terra, senão como de um exílio temporário. Então, é uma aspiração justa de quem está se esforçando por progredir. Se a coletividade não progride, esse elemento pode merecer para um outro mundo e pode até optar por ficar aqui para ajudar o progresso. Um ato de abnegação e de solidariedade por aqueles corações amados que ainda permanecerão. É o caso aí citado. Caso citado. Podemos aqui avançar um pouquinho? Mais alguma coisa aí, Luiz? Não, só que ela está falando negócio, eu faço uma comparação às vezes com relação ao mundo e à evolução moral, por exemplo, com o nosso corpo, né? Se a gente pegar a gente lá atrás, nosso corpo era de couro quase, né? De pelo, né? Hoje o nosso corpo, à medida que vai evoluindo intelecto e moralmente, né? A característica dele vai mudando, né? Vai ficando mais sutil. Então, um paralelo que vai fazer com o mundo. E sobre vários mundos, tem um trechinho do Religião dos Espíritos, que é um livro psicografado do Chico, que o Emmanuel fala desses vários mundos, e fala assim, ó, são um parágrafo pequeno. Temos assim, num determinado momento, temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, e mundos hospitais e mundos prisões. Sim. Né? Que são os mundos, o Plutão, a Lua aí, são mundos transitórios, os Kardec chama de mundos transitórios. Por exemplo, a Terra foi um mundo transitório na sua formação, quando os elementos ainda estavam confusos. Aqui foi um mundo transitório, colônia de espíritos. Colônia de espíritos atrasados? Não sabemos. São chamados mundos transitórios, que enquanto aguardam aí um destino, permanecem ali, estagiando ali naquela localidade. Então, nós vamos encontrar essas condições aí. Por exemplo, Júpiter, no nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Mercúrio, Vênus, os planetas anões, Plutão, eles não estão destinados à vida biológica, porque não oferecem condições de desenvolvimento de vida biológica. Então, eles são mundos dessa categoria, ou mundos habitados por espíritos superiores, ou mundos habitados por espíritos ali em prisão. Certo? Nós podemos deduzir que temos Só mais uma coisinha, agora complementando o que o Luiz falou, que é interessante também, que por um acaso eu li aqui no Evangelho, que da mesma forma que você tem o bônus e vai para um mundo de regeneração, que há essa possibilidade, ou não, como o Júlio falou, de ir até para outros mundos, também, se você tiver o débito, né, você também recai para o mundo de prova, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Ou você realmente engrena e vai para frente, ou se recair, você vai para o lugar onde você já passou, né? Lugares que já tenha passado. Sim. É o que o Emmanuel fala das válvulas obliterativas, né? Ou alavanca de progresso, né? Ele fala. Sim, sim. Sim. É isso mesmo. Vamos em frente? 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Resposta. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação
Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de matéria igual, de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que eles cumprem viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as condições de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Então, existem inumeráveis fontes de calor. Aqui na Terra nós temos várias fontes de calor. Nós temos aí, por exemplo, fontes hidrotermais, que são aquelas águas que são esquentadas ali pela proximidade com o magma vulcânico, certo? Águas que passam mais próximas do núcleo, sobem para a superfície, então elas são aquecidas. Temos essas fumarolas aí nas profundezas dos nossos oceanos. O calor, então, que vem direto, esquenta a água e eclode na superfície do oceano, fornecendo condições de vida para vários organismos ali. Embora não são organismos, sejam organismos inteligentes, são animais ali os mais primordiais, nas bases da cadeia da evolução. Nós podemos ter mundos aí, por exemplo, que sejam aquáticos. Enfim, temos aí uma variedade que nós ainda não somos capazes de analisar. Podemos teorizar algumas coisas e os espíritos nos ajudam com outras coisas e vamos aguardando aí a ciência nos ajudar. Por exemplo, a ciência já nos ajudou com relação à informação equivocada sobre Capela. Repito, nem Capela e nem Sírios têm mundos circulando as suas órbitas. Primeiro, porque são estrelas muito jovens. Sírios tem 250 milhões de anos. Capela, 650 milhões de anos. Nenhuma delas tem disco protoplanetário. O que é um disco protoplanetário? É um disco colossal de gás e poeira que vai fornecer matéria-prima para a formação dos planetas. Todo o disco protoplanetário que havia nos primórdios foi consumido pelas estrelas. Se tornaram estrelas. Então, Capela é um sistema de 4 estrelas. Então, o disco protoplanetário que ali havia formou 4 estrelas. E ali não tem planetas. As estrelas se formaram, são estrelas jovens, e os astrônomos não detectaram planetas ali. Então, mesmo que tivesse, vamos supor que tivesse planetas lá. Aí você poderia dizer assim, poderia teorizar, se tivesse planeta lá, poderíamos até teorizar o seguinte: olha, esses espíritos estavam lá num daqueles planetas como prisioneiros e vieram para cá, mas lá não tem nem planetas, nenhum orbe para falarmos isso. Então, a ciência nos tem fornecido ajuda, auxílio, complementação. E nós vamos aguardar, porque a vida vai ser descoberta.
a questão de tempo. Inclusive no nosso sistema solar vai se descobrir vida. É por isso que a NASA lançou uma sonda aí de 8 bilhões de reais para a Lua Europa, porque ela tem uma certeza, embora não diga isso, que ali tem vida, no mínimo, microbiana. Tá certo? Mais alguma coisa aí, amigos, acrescentar? Fernando, quer falar alguma coisa? Bom, já que ninguém quer falar, vamos em frente. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. E nós vamos começar a ler e eu vou propor o seguinte aos amigos. Propor o seguinte, não vou nem começar a ler, porque por causa do tempo. Quase 1 hora. Tá bom? Podemos então suspender? Vamos fazer o seguinte. Para não ficar cansativo o próximo estudo do Livro dos Espíritos, porque o texto, a questão 59 é um texto de Kardec. Então, o que eu sugiro? Vamos ler o texto em casa, vou fazer um estudo dirigido, anotar alguns pontos aí que vocês quiserem anotar, de dúvida, e a gente conversa sobre isso na próxima reunião do Livro dos Espíritos. Que tal? Para não ficar, o estudo não se tornar... Eu acho ótimo. Acho ótimo. O estudo não se tornar cansativo. Eu concordo plenamente. Inclusive, eu sugiro que quem que se dispuser a fazer a leitura, faz a leitura e vai anotando as dúvidas e perguntas para a próxima reunião. Sim. E para que assim o estudo seja mais dinâmico e nós possamos entrar no próximo capítulo. Eu acho que é mais produtivo. Possamos entrar no próximo capítulo, que é o do princípio vital, certo? Certo. Combinado? Combinado. Quem vai fazer a prece, então, de encerramento? Mas pode falar, Fernando. Pode falar. Eu vou viajar na sexta-feira, viu? Tranquilo. É? Então, nós vamos suspender o estudo de sexta, Luiz. Só nós dois. Falou, cara. Tá bom? Beleza. Quem gostaria de fazer a prece para nós? O Fernando vai viajar. Fernando que vai viajar. Vai faltar na outra semana, então o Fernando faz a prece. Muito bem. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo e irmão. Em agradecimento pela oportunidade que temos de estudar esses divinos ensinamentos através da doutrina espírita, rogando ao Divino Mestre que abençoe a nossa casa, Camilo Chaves, a nossa fraternidade, de tal forma que ela cresça cada vez mais em amor e caridade. E que o lar de cada um de nós aqui representado também seja da mesma forma abençoadas, e os nossos passos que sejam sempre direcionados para o bem e para o amor. Se conosco Cristo Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que seja.